Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Mercado de Licitação Brasil Estados Unidos. E Mercado de Licitação especial agora, especial de domingo. A gente não está mais no sábado, especial de domingo agora, mas especial e muito especial por quê? Presença do nosso convidado, nosso correspondente internacional, Renato Gomes, direto do governo dos Estados Unidos. Opa! Olha o Renatão lá! E aí, ô Renato, tá na nave aí, meu? Tá dirigindo, Hoje, cara? hoje eu tô na nave, hoje a gente tá num ambiente diferenciado aqui, mas conteúdo, qualidade, vai ver que o Ah, papo vai ser tranquilo. eu já estou sabendo, você já levantou alguma coisa para mim. Então vamos lá, Renato, bem-vindo novamente aqui no Brasil para trazer novidade para todos os brasileiros que trabalham com licitação e a galera que está querendo começar a trabalhar aí entre Brasil e Estados Unidos também com licitação. Cai para dentro da sala e manda bala, Renato. Já abre esse tema de hoje para a galera aqui. Bem-vindo, Renato. Valeu, obrigado. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema interessante e ele parte da premissa de que o governo, teoricamente, não pode ter preferência, certo? O governo está servindo ao público, então o governo ele está solicitando ao mercado, à indústria, um produto ou um serviço que vai servir a um propósito específico dentro do governo. Então, por exemplo, se o governo está comprando um veículo, ele teoricamente ele não pode dizer que ele quer um veículo da marca Chevrolet ou Ford ou esse ou aquele. Ele vai dizer que ele precisa de um veículo que tenha dois eixos, que caiba até cinco pessoas, que seja nessas especificações, que seja utilizado para esse tipo de coisa, tudo mais. Da mesma forma, uma coisa mais simples, ele vai comprar uma caneta, ele não pode dizer que ele quer comprar uma caneta Bic, ele vai dizer que precisa de uma caneta que escreva por tanto tempo, que seja da cor tal, que essa cor não desbote, enfim, ele vai dar as características, né, que são salientes daquele produto, daquele serviço. Só que com o advento das licitações, né, de itens comerciais, o governo começou a observar que existem marcas que elas têm uma especificidade grande em relação aos seus itens e em relação aos seus produtos. E ficaria difícil para o governo não mencionar as marcas. E aí vieram dois tipos de licitação. Uma licitação onde o governo especificamente diz essa é a marca que eu quero, e um outro tipo de licitação onde ele fala, olha, eu quero essa marca aqui ou produto similar. E a gente vai conversar sobre esses dois tipos de licitação. Em uma licitação onde o governo determina a marca, precisa ser essa marca e precisa justificar o porquê que aquela licitação é inexigível. Ou seja, não existe outra marca que possa suprir aquela necessidade. E aí existe um processo bem comprido para que o agente de licitação possa justificar isso. Onde que isso acontece? Isso acontece muito no ramo de TI, né? Ou seja, para o caso de compatibilidade de sistemas, o sistema precisa ser compatível, então ele precisa ser de uma marca específica, seja no tipo de servidor, seja no tipo de conexão. Então, em uma licitação anterior, por exemplo, toda a infraestrutura de TI foi feita, a empresa que ganhou foi uma marca. E naquela licitação específica não teve determinação de qual marca. O governo estava pedindo, eu preciso dessa infraestrutura aqui. As empresas apresentaram sua proposta de diversas marcas e uma marca X foi selecionada que oferecia ali o melhor valor, né, que a gente já conversou que é diferente de menor preço. Então ela era melhor capacidade técnica com o preço que foi dado como justo e razoável. Então naquela licitação foi determinada uma marca. Aí agora a gente vai comprar periféricos para fazer a integração daquele sistema com outros sistemas que o governo tem. E aí, para que faça essa interação, o fabricante está dizendo, olha, precisa ser da mesma marca, senão não vai ser compatível. Aí o governo tem uma justificativa técnica para dizer, olha, eu vou comprar da marca X aqui, Adelcio, servidores Adelcio, porque só esses servidores são compatíveis. Então está justificado, o governo pode ir lá e fazer uma licitação especificamente para aquela marca. Renato, ainda pode ter competição nesse tipo de licitação ou é somente uma marca e acabou? Aí depende, né? Você vê que no âmbito de TI, você tem um fabricante, como por exemplo a Cisco, que ela apresenta representação comercial com várias outras empresas. Então, nesse caso, ainda que o governo faça uma licitação onde uma marca está especificada, por exemplo, o servidor tem que ser o servidor da Cisco, você ainda consegue fazer uma competição com vários distribuidores. Talvez um distribuidor ele tenha negociado o melhor preço com o fabricante, talvez o distribuidor já tenha pronta entrega. Então, ainda pode acontecer a competição, mesmo sendo dentro de um fabricante. É um pouco complicado, mas faz sentido, ainda funciona. Agora, a segunda modalidade de marca é o que é bem interessante, é quando você faz uma licitação e o governo fala assim, olha, eu quero um servidor da Dell que tenha essas especificações técnicas ou similar. E aí é que acontece o grande pulo do gato para as empresas que são concorrentes. Então, a segunda forma de licitação é quando você faz essa licitação que é de produto, de marca ou similar. Quando o governo faz esse tipo de licitação, ele está dizendo o seguinte: olha,
esse item é um item comercial, está disponível no mercado, então eu quero esse produto ou um produto que seja similar com base nessas especificações mínimas. E aí que está o grande pulo do gato. Algumas empresas elas cometem uns erros quando elas estão apresentando a proposta, e essa vai ser a dica, né, chave do programa de hoje, é como apresentar propostas em licitações que são de marca ou produtos similares. Então, como eu mencionei antes, quando o governo ele apresenta os produtos de marca, ele apresenta como referência, que o governo não está muito afim de ir atrás, de fazer aquela especificação complexa, de dizer por A mais B o que necessita de um produto para que aquele produto atenda à necessidade do governo. Como são produtos comerciais, o governo fala, olha, eu quero dessa marca aqui, ou qualquer produto que seja similar, atenda esses requerimentos mínimos aqui, essas necessidades mínimas. Então, o governo vai dar o mínimo e vai apresentar aquele produto de marca como produto de referência. O que as empresas deveriam fazer e que muitas vezes nesse tipo de licitação elas não fazem? As empresas deveriam, e elas provavelmente já fazem isso, saber qual que é o diferencial entre ela e o concorrente e o que é similar entre ela e o concorrente. Vamos dar um exemplo aqui nos carros. O governo chega lá para comprar um carro que seja para atender a frota de carro de polícia. Aí ele vai falar, olha, eu quero um veículo SUV que seja, né, capaz de carregar até 4.000 libras de peso, onde tenha capacidade para 2 pessoas na frente, 3 pessoas atrás, onde eu possa colocar ali atrás aquela carcaça, né, para prisioneiro, onde vai ser prevenir o acesso ao motorista e o passageiro. Eu preciso que tenha um espaço para armas que seja trancado. Eu preciso que a iluminação do veículo seja feita dessa forma, daquela forma, daquela forma, sendo que o veículo deva ser um veículo da marca Ford, modelo Explorer, 4x4 ou similar. Ou seja, nesse caso, o governo está dizendo que ele tem preferência por aquela marca Ford porque ele já viu que aquele veículo da Ford tem os requisitos mínimos do governo. Mas ele não está dizendo que necessariamente tem que ser da Ford, pode ser da Ford ou similar. Então, cabe à Chevrolet mensurar se o veículo dela SUV vai ser similar ao veículo da Ford. E provavelmente vai ser, porque eles são da mesma linha. Então, ela pegaria ali o veículo dela que seja da linha SUV, que caibam 5 pessoas, que vai provavelmente ter 4.000 libras de capacidade, porque é baseado na categoria do veículo, porque na proposta ela precisa apresentar quais são as similaridades. Ela vai dizer, ó, a potência do motor do Ford eu vou chutar aqui, tá? 150 cavalos, não faço a menor ideia. 150 cavalos. O meu veículo da Chevrolet tem 170. Então, eu posso dizer que o meu veículo tem um motor melhor que o da Ford. O que eu tenho que dizer é que o meu veículo atende a necessidade de 150 cavalos e ainda tem uma capacidade estendida de mais 20, num total de 170. Então eu tenho que especificamente mostrar o que é similar e o que é melhor. E aí, aquilo que você for inferior, você vai ter que apresentar também. Como, por exemplo, o espaçamento não é de 4.000 libras, é de 3.800 libras. E provavelmente esse veículo não vai ser aceito, mas ele vai ser comparado se vai ser similar ou não. O que eu vejo de erro nessas licitações de produtos similares é que as empresas elas simplesmente apresentam dizendo o meu produto é similar, o meu carro é similar, mas eles não explicam aonde que estão as similaridades. Eles deixam a cargo do governo olhar ali a brochura, né, o material de marketing que foi mandado junto, e deixar o governo tentar decifrar se aquilo lá é similar ou não. Então, quando a empresa ajuda os agentes de licitações, quando as empresas ajudam os agentes de licitação a mapear as similaridades, elas estão ajudando elas a vencerem, elas estão ajudando a mostrar que os produtos são similares. Normalmente, os produtos que têm marcas que o governo está divulgando, o preço é conhecido. Então fica mais fácil das empresas compararem. Da mesma forma com os servidores, área de TI isso acontece direto. Produtos de TI isso acontece muito. Existem vários fabricantes que têm produtos similares que atendem ao mesmo tipo de tecnologia, mas na hora que as empresas apresentam as suas propostas, elas não mapeiam as similaridades que o governo apresentou na licitação, porque o governo vai dizer, olha, eu quero o servidor da Cisco cumpra com esses requisitos mínimos, velocidade, quantidade de transmissão de dados, capacidade, temperatura, enfim. E aí, quando a empresa apresenta o similar, como por exemplo, eu vou apresentar aqui o servidor da Dell. Aí ele fala, ó, o meu servidor da Dell é similar, mas não apresenta quais são as similaridades. Então o governo não consegue mapear. E aí isso é muito importante, isso faz com que a licitação ela mude de cara. Porque quando o governo ele não consegue identificar de forma clara quais são as similaridades, aquele produto similar ele não é qualificado. Então ele não vai para a próxima fase
seria a fase de análise de preço. Faz sentido, Adelson? Tem alguma dúvida? Só uma dúvida, quando você fala da similaridade aí, produto, quando você citou catálogo, o participante ele vai mandar os catálogos dele com essa participação, mas que nem você falou, pô, ele deveria apresentar isso na proposta. O cara ele pode, na proposta dele, colocar essas especificações que você está falando, ele pode mexer na proposta, que nem quando a gente tem uma proposta já contemplada aqui, a gente já tem tudo que o governo quer naquela proposta, a gente não vai mexer naquela proposta. Muitas vezes o cara fala, você mexeu nessa proposta, você está desclassificado, meu amigo. Então ele pode, na proposta, elaborar uma proposta e colocar essas similaridades que você está comentando aí, Renato, tem como fazer isso? É isso? Isso. O que não pode acontecer é rasura. Então, depois que a proposta foi submetida, essa proposta não pode ser mais modificada. Então, aqui nos Estados Unidos é assim, imagino que no Brasil seja assim também. Uma vez que a proposta foi submetida, não pode ser mais rasurada. Porque quando você vai submeter a proposta, normalmente quando você tem ali os números do item, né, o part number, quando você vai dizer qual que é o item e tudo mais, as empresas apresentam uma lista, né, uma planilha, tá dizendo qual que é o part number, qual que é a descrição, qual que é o valor unitário, qual que é o valor total, dependendo da quantidade. Aí monta a planilhazinha e manda a proposta. O que a gente vê acontecendo aqui é que as empresas elas submetem a proposta através de uma carta que, como anexo, tem a proposta, onde tem os preços. Então, nessa carta, ela vai dizer, olha, o meu produto é similar por causa disso, disso e disso. Ela coloca a planilhazinha de comparação, né? O marca que você pediu, servidor, tem essa quantidade de velocidade, a minha marca tem essa aqui ou até mais. Então, eles fazem uma comparação lado a lado de uma com a outra nessa carta que vem na frente da proposta ali. Então, a proposta, ela é a documentação que foi submetida, não necessariamente o documento do fabricante é a proposta. A proposta é tudo que veio. Ah, entendi, entendi. É um diferencialzinho que a gente tem aqui. Não digo o governo, mas a indústria e o comércio, quando eu cito indústria e comércio, é ligado ao SESC e ao SENAC aqui em São Paulo, a nível de Brasil também, a gente tem visto algumas licitações dentro do sistema SESC que eles citam algumas marcas já, como eles não estão dentro da lei de licitação a 1433, e eles colocam algumas marcas para a gente dar uma olhada quando a gente vai participar daquelas licitações. Agora, não quer dizer que eles não. Como se diz, que eles não andam na linha dentro de todo o sistema licitatório, muito pelo contrário, eles estão até se espelhando hoje dentro da 1433, mas muita gente às vezes não vê isso com bons olhos, fala, pô, mas o cara está citando uma marca, tal. Mas é que nem você falou uma coisa muito importante aí, cara. Espero que algumas pessoas tenham pescado. Quando você vai para o lado de TI, a gente já teve, quando eu já tive licitações aqui que eu vi dentro do SESC, eles, certas particularidades de TI, tinha que ser mesmo aquela marca, porque senão não bate com a cadeia que está implantada dentro do órgão, entendeu? Então o cara não pode vir com outra marca, tem que ser aquilo, senão não vai bater com o sistema que já foi implantado lá dentro. Então, por isso, dessa exigência. Isso é muito importante que você falou aí, que eu achei muito bacana, entendeu? O cara, ele vai abrir uma licitação, então aquela licitação, ele vai especificar aquelas marcas, porque dentro lá do Ministério, que nem você fala, das agências aí que são os ministérios, já está aquele equipamento rodando ali dentro. Renato, a respeito de marcas, tem mais alguma coisa que você vai trazer de novidade para a gente aí? Não, a questão das marcas, ela tem. O governo, os Estados Unidos como um todo, tem uma base industrial muito grande. Então, os itens que são comprados aqui são fabricados aqui, né? Existe uma questão também dos itens que vêm de fora, que são fabricados fora do país. E aí tem uma lei chamada Buy American, que é compre produtos americanos. Ela basicamente vai dizer o seguinte: para eu comprar um produto que vem de fora, esse produto eu tenho que comprovar, o agente de licitação tem que comprovar que esse produto não existe em quantidades suficientes no país, né? Então, por exemplo, vai comprar um material biológico, por exemplo, no Ministério da Saúde. Existem alguns tipos de materiais que eles não vendem aqui nos Estados Unidos, não é produzido nos Estados Unidos. Eles são produzidos em outros países, como, por exemplo, Inglaterra e China. E para comprar esse produto, essa molécula de fora, eu preciso justificar como agente de licitação que eu vou comprar aquela marca que está vindo de fora, porque não existe produto no país. Aí como é que eu comprovo que não existe? É porque eu tenho conhecimento? É porque já trabalho com isso há muito tempo? Não, isso não é justificativo suficiente. Eu preciso tornar público que eu estou precisando comprar moléculas daquele tipo. Eu gostaria de saber se o mercado americano consegue me suprir aquelas moléculas ou aquele material, aquele produto, com uma base industrial interna. E aí isso é publicado, né,
no site do Tio Sam lá, o Sam Dagov, que a gente já conversou, fica publicado por 15 dias, que são 10 dias úteis, para ver se alguma empresa americana consegue fornecer aquele produto. E aí, o que algumas vezes acontece? Algumas vezes acontece de que uma empresa americana chega e fala: Olha, eu não tenho como fornecer o produto porque esse produto é fabricado fora do país. Porém, eu já fiz a importação do produto e eu já tenho ele dentro do país para pronta entrega. Então, existe algumas vezes uma flexibilidade em relação a isso, porque o governo americano vai dar preferência para o produto interno, vai dar preferência para o produto fabricado no país, a não ser que ele tenha em quantidades suficientes dentro do país, né? Se ele não tiver quantidade suficiente no país para que a gente possa dizer que o preço é justo e razoável, aí a gente vai pegar de fora. E quando que isso acontece? Vamos supor que a gente vai comprar café, né, que é um commodity. O governo americano não compra café em grão, ele compra o café comercial. Então, a empresa americana, ela compra o café em grão do país, do Brasil, por exemplo, que a gente está com essa questão agora das tarifas aí no Brasil. Hum. Então, as empresas americanas, elas compram esse café em grão, o grão está cru ainda, ela importa para os Estados Unidos, ela faz o processo de torra, embalagem, ensacamento, todo o processo de comercialização daquele item, e a partir daí os ministérios começam a comprar o café comercial. Ou seja, a base industrial americana, ela vai atrás dos seus itens de manufatura para poder vender os itens comerciais. Então, o governo em si, ele não vai comprar grão de café, ele vai comprar itens comerciais. Da onde que as tarifas vão acontecer? As tarifas vão acontecer lá na fábrica, do fabricante comprar o grão do café, as tarifas vão ser aplicadas naquilo lá e vai ser repassado aos clientes, né? Tanto nos clientes governamentais como clientes normais aqui, supermercados, distribuidores, atacadistas e tudo mais. Tem essa questão das marcas também quando os produtos estão vindo de fora, né? Produção de veículos também, né? Então, os Estados Unidos, ele produz os seus veículos aqui dentro. Tem várias marcas, Ford, Chevrolet, Chrysler e outras, a Dodge e outras marcas, enfim. Só que o metal que é comprado, né? O aço que é comprado, às vezes vem de fora, a maioria das vezes vem de fora. Então, esse aço vai sofrer uma tarifa, né, que são as novas tarifas aí que vão ser aplicadas para entrar no país. Só que no caso da tarifa que o governo americano está implementando ao Brasil, ele está comprando esses. O que acontece? Ele aumenta o valor demais. Então, vamos supor no caso do café. O café brasileiro agora vai ter uma tarifa aí de alguma porcentagem. Quando a fábrica americana compra o café de grão do Brasil, aquele produto vai ser tarifado. Então, o produto final na prateleira vai subir. O que vai acontecer? Esse fabricante, ao invés de ele comprar do fornecedor brasileiro, vai comprar do fornecedor mexicano, porque o grão do café vai se tornar mais barato. E aí ele não altera muito o valor do preço na prateleira. Porque quando o produto chegar na prateleira, o americano vai comprar e falar assim: bom, o café brasileiro tá $15 o pacote e o café mexicano tá $5 o pacote. O que vai acontecer? Vai comprar do $5. E aquele $15 o café vai ficar velho, vai perder a validade, vai ser jogado fora. Essa questão da tarifa, ela não necessariamente está mudando o produto final, ele está mudando a origem do suprimento, do commodity, seja do aço, seja da carne, seja do grão, enfim. Então, ele faz isso na base de produção, forçando os fabricantes americanos a procurarem outros fornecedores. E aí isso afeta demais, né, os outros países aí que dependem dessa mudança toda aí, depende desse mercado inteiro aí para equilibrar sua balança comercial. Renato, nós estamos, eu não vou entrar nesse detalhe de política, mas nós estamos pagando já aqui um absurdo no preço de café. O café aqui já está, meu, nem te falo o preço que o café está nas prateleiras aqui. Então, E é Renato, interessante porque o produto é fabricado no país, né? produto fabricado Então, aqui. Produto fabricado aqui. o que seria interessante que a gente vê aqui nos Estados Unidos é que a base industrial é muito forte. Então, o café brasileiro, ele é exportado. Vou dar um exemplo do café, né? Ele é exportado no seu grão para os Estados Unidos. Uma fábrica americana faz a comercialização, ensacamento, produção, coloca suas marcas ali e tudo mais, e vende de volta para o Brasil. E aí a gente compra o café no Brasil que foi produzido fora. O que seria interessante para o Brasil? Melhorar a sua indústria, né? Para que aquele café fosse indústria brasileira, não precisar ir para fora para depois voltar. Mas aí a questão do país, a sua política, a cultura e tudo mais. Mas essa questão da marca é muito interessante. Então, só de resumo, a gente tem uma necessidade onde o governo precisa necessariamente comprar aquela marca. Então, eu trabalhei num processo desse que é interessante, né? Quando o processo chegou para mim, uma licitação, e dizia que, ó, tem que ser um servidor da Cisco. Ah, pô, mas por que tem que ser da Cisco? Tem tantos servidores, né? O meu trabalho ali é sempre de fomentar a competição. Eu não posso ser. Ah, por que você quer dar Cisco? Ah, porque eu gosto, estou acostumado. Pô, então você vai aprender a trabalhar com outro servidor também.
né? Nós somos profissionais. Mas quando a gente pede a justificativa técnica do porquê que aquilo lá tem que ser daquela marca, fez sentido. Não, na licitação anterior, a gente comprou todo o laboratório e ali a licitação foi aberta, a empresa que ganhou foi a Cisco. Agora a gente precisa fazer uma extensão do laboratório para atender um outro projeto. E aí, para questões de integração, tem que ser o mesmo, porque outros fabricantes não cumpririam ali a parte de integração, né? Os sistemas não se comunicariam, perderia assistência técnica e tudo mais. Então, aí faz sentido, né? Você já investiu 5 milhões, por exemplo, na licitação anterior, uma compra agora de 250 mil não faria uma diferença muito grande. É, nós Agora, se eu comprei, né? exatamente, eu tive aqui também uma procura de um cliente que veio me procurar também, uma licitação que eles estavam pedindo também na área de LED, eles estavam pedindo uma certificação internacional também para o cliente. Aí nem o cliente tinha visto isso dentro do edital. A hora que eu comecei a fazer um estudo do edital, eu falei, meu, mas tem uma certificação internacional, que assim, essa. O cara vai, puta, mas como que a gente vai conseguir? Sendo que eles compravam os LEDs lá fora, mas eles não tinham ainda pedido essa certificação. Aí os caras acabaram Uhum. nem participando desse certame. Porra, bacana, Renato. Aí, pessoal, galerinha, não estou falando, Renato é novidade. Pessoal, quero dar um tempo aqui e falar para vocês. Nosso programa mudou para domingo, porque eu fiz uma pesquisa aí, a galera falou que do domingo, licitações brasileira e americana seria melhor, que o pessoal tá mais sossegadão e tal, já, porque o sábado a galera tá muito agitada, os caras param à noite, 9 horas do sábado, para assistir o programa, agora no domingo fica aquela coisa tipo fantástico, né? O show da vida, né? Então passamos para o domingo. Renato, eu quero agradecer. Olha, nosso programa está chegando ao fim, hein, Renato? Estamos estourando nosso tempinho aí, cara. Estamos estourando um Opa! tempinho. Mas, ó, eu quero dar um toque para a galerinha aqui que está nos acompanhando para assinar o canal, para dar aquele like, que o like é muito importante, porque o like que você dá nesse programa, o YouTube vai entender que tem a ver essa matéria com o que a gente está falando aqui, vai mandar para mais pessoas, vai entender que é um tema legal, tal, tal, tal. Então, eu peço você que está em casa, não só a nível aqui no Brasil, como a nível aí nos Estados Unidos, que o nosso programa agora, Renato, está sendo assistido pelas estatísticas aqui que a gente está recebendo. Nós já estamos em Portugal, nós já estamos nos Estados Unidos, já estamos, acredito que já estamos na França também, e aqui no Brasil também já estamos em diversas capitais. Fico muito contente, Renato. Eu agradeço imensamente assim, essa iniciativa sua, quando de repente você aceitou em fazer esse programa também, e até o próprio governo americano aí, que você comentou com a galera. Então eu quero agradecer a tua presença e deixar você as suas considerações finais e já mandar aquela minha beijoca para todo mundo, os americanos aí, os brasileiros que estão assistindo, e deixar você aí para as suas considerações finais, Renato. É isso aí, Adelson. Pô, muito obrigado. Trabalhar com licitação é que ela te dá muita liberdade, né? Então a gente está conversando aqui, eu estou no carro, você está em casa, e talvez esse possa ser um dos nossos temas aí no futuro, né? A gente conversar como é que é o dia a dia desse mercado, o que que acontece, como é que funciona na prática isso daí. E é um prazer estar aqui contigo, compartilhando com você. E como você mencionou, né? O governo me libera para fazer isso aqui, mas tudo que a gente está conversando aqui é minha opinião pessoal, não reflete, né, ali o que as agências e os ministérios determinam como política, mas é a minha experiência, a opinião pessoal, e não está atrelada a nenhum órgão, não está atrelada a nenhum ministério. Mas é um prazer estar aqui contigo e vamos que vamos. Bacana, Renato. Então é isso aí, Renato. Então aguardo você no próximo domingo especial entre Brasil e Estados Unidos, falando sobre licitações. Falou, Renato. Um abraço para todo mundo aí, um abraço para a Falou, família. Até mais, tchau, tchau. Excelente semana para até você. mais. Vocês também.